Olá, alunos! Vamos agora para a nossa 54ª aula. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, espero que já tenham se organizado com os materiais, né? Sempre bom a gente retomar aqui alguns combinados, como por exemplo, os alunos que estão tendo acesso ao aplicativo do Google Classroom, não esqueçam, né, de validar a presença. Agora não basta apenas clicar no link, houve uma alteração, né? Vocês têm que responder ali a um formulário com uma, duas questões de múltipla escolha, e aí sim validar a presença de vocês por meio das respostas a esse formulário, certo? Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais aquilo que aprendemos na aula passada, os conceitos lá das características dos contos literários, né? Então hoje a gente continua analisando o conto que a gente já começou na aula passada, o conto Tentação, da Clarice Lispector, para a gente aprender um pouco mais, né, sobre ali algumas características que compõem a literatura produzida por essa escritora, certo? Então, na aula anterior a gente já havia visto, né, o conto da Clarice. A gente vai retomar aí os elementos composicionais desse gênero textual, né, quais são as características do texto do conto literário, e vamos rever novamente as figuras de linguagem para memorizar, para a gente tentar se apropriar desses conceitos aí, tá? Então, para essa aula a gente preparou um pouco como que a gente vai fazer a identificação das partes que compõem o enredo, né? O enredo é a sucessão de acontecimentos que ocorrem numa história, numa narrativa. Então, a gente tem uma situação inicial, um conflito, né? Um momento ali que gera um clímax, que pode ser provocar no leitor ali um momento de maior tensão, maior emoção, que a gente chama de clímax dentro do conto. E o desfecho, né? O desfecho é o final, é como que termina, como que a história fecha, né? Nem sempre o narrador do conto revela o final da história para o leitor. Às vezes ele deixa algumas lacunas para o leitor preencher e o leitor tem que tentar adivinhar, tem que tentar ficar ali devaneando, né? Devaneando, imaginando o que será que aconteceu no final dessa história. Vocês já devem ter visto filmes assim também, né, que às vezes no final você fica em dúvida, e agora? O que será que aconteceu daqui para frente? Então o desfecho às vezes nem sempre está explícito, né? Às vezes ficam lacunas para o leitor preencher, para ele tentar sugerir um final, um desfecho para o conto, para a história. O que mais que a gente vai ver? A coerência na elaboração do enredo de textos narrativos, tipos de narrador. Então hoje a gente vai ver, né, quais são as possibilidades de um narrador narrar uma história, um acontecimento, no nosso caso aqui um conto, né? O foco narrativo, se é em primeira pessoa, se os acontecimentos se referem a aconteceram com o próprio narrador, né? Se o narrador é um narrador personagem, ele também participa das ações, ou se esse narrador é um observador externo que apenas narra o que aconteceu com outra pessoa, com ele ou ela, que seria o narrador em terceira pessoa, né? Um pouco disso que a gente vai ver. Então, com relação à estrutura do conto, para a gente retomar dos elementos que compõem aí um conto, a gente tem que o conto é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, é necessário uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão da história. Também no conto há a presença de personagens, de um narrador, do tempo, do espaço, o enredo e o conflito, né? A questão do tempo em que os fatos acontecem. Esses fatos aconteceram durante o período, por exemplo, de um dia, uma tarde, alguns minutos, um ano, né? Então tem sempre a dimensão temporal presente ali nos contos, certo? O espaço são os cenários, os ambientes onde os fatos acontecem, né? Então geralmente nós temos textos descritivos para descrever o cenário, né? Onde que aconteceu? Foi num parque de diversões, foi numa esquina esperando o bonde, como no caso do conto da Clarice Lispector, né? Esperando o bonde, esperando o quê? Esperando o ônibus, né? Então, onde que aconteceram? Que espaço é esse que é descrito dentro do texto, né? Então, a gente tem essa questão do cenário. Né? O enredo, a gente já falou bastante, né? O enredo é como que os fatos se sucedem, como que acontece ali desde o início da introdução, o desenvolvimento até a conclusão. O enredo, ele compõe ali o todo da narrativa, o todo da história, né?
e o conflito, que é esse momento que gera o clímax, que a gente tem discutido bastante, né? Esse clímax pode ser uma emoção boa, pode ser uma situação de pânico, né? Pode gerar às vezes uma angústia no leitor, enfim, o clímax é sempre esse momento de maior emoção, ok? O narrador, pessoal, como que a gente tem aí as possibilidades de ter um narrador num conto? Então vejam, ele pode ser em primeira pessoa, ou seja, é o tal do narrador personagem, ele participa dos acontecimentos. Se ele participa dos acontecimentos, então geralmente a gente tem os verbos na primeira pessoa do singular ou do plural. Então quando ele diz lá, estava caminhando pelas ruas, quem estava caminhando pelas ruas? Eu, a primeira pessoa do singular. Então esse eu é um narrador em primeira pessoa do singular. Né? Se ele disse assim, ontem fomos ao cinema. Né? Quem fomos ao cinema? Deve ser eu e mais alguém, portanto, nós fomos ao cinema. Se é nós, o nós, lembram-se, é a primeira pessoa do plural. Supõe que há a presença do eu e de mais alguém. Então, se esse narrador participa dos acontecimentos, nós temos um narrador em primeira pessoa, certo? Então, a gente também pode ter um narrador observador. Como que esse narrador observador se posiciona no texto? Ele não participa do que está acontecendo na trama, apenas relata os fatos, desconhecendo o passado e o futuro dos personagens. Logo, os verbos geralmente são utilizados na terceira pessoa. Então, ele se refere a ele ou ela, eles ou elas, mas ele não vai se referir a eu ou nós. Por quê? Porque ele não participa dos acontecimentos, ele não é narrador personagem. Ele conta o que aconteceu com os outros, né? Um narrador apenas observador. Ele observa e aquilo que os olhos dele veem aparentemente, ele tenta transpor para o plano escrito, né? É o tal do narrador observador que a gente tem. Nós também podemos ter um narrador chamado de narrador onisciente, né? Onisciente é aquele que entra no subconsciente, no consciente do personagem e ele descreve esse consciente, os pensamentos, os sentimentos, as opiniões, os julgamentos de valor, tudo ele descreve para o leitor. Só ele tem acesso, por isso que ele é onisciente. Ele que sabe o que o personagem está pensando, né? Quais são os devaneios que os personagens fazem, né? Quais são os pensamentos, as imaginações. Né? Então, aparentemente, ele não é só um narrador observador que vê os fatos e relata, mas ele também mergulha no universo de representação dos personagens, de pensamento dos personagens, para trazer isso à tona, para explicitar isso para o leitor também saber, né, o que o personagem está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está imaginando. Então, esse tipo de narrador também não aparece no decorrer da história, porém, é de seu conhecimento o passado e o futuro dos personagens e os seus pensamentos. Por isso que a gente chama de narrador onisciente, certo? O tempo, vamos falar um pouquinho da dimensão temporal numa narrativa. Então, o tempo pode ser caracterizado de duas formas. A época em que a história ocorre, né, o ano dos acontecimentos, e o tempo de duração da narrativa. Pode ter durado um mês, algumas horas, alguns dias, né? Então, a gente tem essas duas dimensões temporais, certo? A época em que a história ocorre é importante sempre saber de forma contextualizada. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, um romance como Os Capitães da Areia, do Jorge Amado, que foi produzido lá em 1930, e naquela época o Brasil e o mundo vivenciavam um contexto de uma pandemia que era a varíola, né? Era uma doença que eles chamavam de doença de bexiga na época, porque o corpo da pessoa ficava cheio de verruguinhas, como se fossem bexigas. Então, isso era um contexto histórico que vai influenciar na história. Né? Então, quando Jorge Amado vai escrever Os Capitães de Areia, a gente vai ter lá vários personagens que vão sofrer as consequências da varíola, certo? Então, por isso que esse contexto histórico da década de 30 é importante o leitor saber. Né? É diferente de produzir, por exemplo, um conto na data de hoje. Né? Hoje a gente tem 2020, a gente também está vivendo uma pandemia, mas por conta do novo coronavírus, que é uma outra situação. Então, se o escritor vai produzir um conto agora, provavelmente ele vai correlacionar isso, porque isso afeta todos os microsistemas, né? Então, afeta todas as pessoas nas suas relações pessoais, né? Nas suas relações sociais, consequentemente, muda os rumos da história. Certo? Então, a gente tem esse contexto histórico, essa dimensão temporal do que está acontecendo, né, nessa dimensão do tempo mesmo na narrativa quando ela é produzida.
Com relação ao espaço, pessoal, a gente tem que o espaço se refere ao lugar em que os personagens sofrem e executam as ações dentro do enredo. Ou seja, pode ser uma casa, uma rua, um parque, etc. Como que é o cenário, como que é esse espaço? Porém, por ter a característica de uma narrativa curta, o espaço é reduzido. Então, o conto, ele geralmente tem uma célula dramática apenas. Então, não vai ter lá, como no romance, situações ocorrendo em vários espaços. Geralmente, é num local só, ocorre ali a situação do enredo, todos os acontecimentos, e aí encerra-se o conto, porque tem essa característica de ser uma narrativa breve, certo? O enredo, como a gente já discutiu também, ele constitui-se como as sequências de ações dentro da história. Logo, o enredo é responsável pela movimentação de personagens e composições da narrativa. Então, o que é o enredo? É a sucessão de acontecimentos. Tudo que acontece na história faz parte do enredo. Início, desenvolvimento, conclusão, faz parte do enredo. E o conflito? Só para a gente resumir, o conflito dentro do conto é identificado como um momento de maior intensidade entre as personagens da narrativa. Assim, por ser um gênero de curta duração, o conflito é único. Então, aqui no conto, vai ter geralmente um conflito só que desencadeia a trama e ali vai se encaminhando para o desfecho, certo? Então, geralmente, é um conflito só, diferente do romance. No romance, nós temos várias células dramáticas, e aí você vai ter vários conflitos, ok? Vamos retomar agora, pessoal, a leitura, então, do conto Tentação, da Clarice Lispector. Alguns fragmentos que foram selecionados, para a gente aprender um pouco mais aí sobre as características dos contos. Vamos ler juntos, então? Olha lá. Tentação. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Foi quando se aproximou a sua outra metade nesse mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava, ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-lo dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nenhuma vez olhou para trás. Então, a gente fez a releitura do conto. A cada releitura a gente acaba captando mais informações, mais características da história, características que às vezes a gente não tinha prestado atenção na primeira leitura da aula passada.
E hoje a gente vai dar aqui um foco, vamos prestar um pouco de atenção na questão dos tipos de personagens também. Então, quanto à atuação no enredo, a gente pode ter personagens principais e personagens secundários, né? Os protagonistas são aqueles que encabeçam as ações, sustentam o eixo narrativo, o mesmo que principais. Então, o personagem é protagonista quando ele é considerado personagem principal, né? É em torno dele que vai girar os acontecimentos, que vai girar toda a trama do enredo. Também nós podemos ter alguns personagens que são chamados de antagonistas. Então, os antagonistas se refere, seria uma designação para o antigo vilão, digamos assim, é aquele que vem contra o personagem principal, né? Então, cabe a elas, essas personagens que são antagonistas, impedir, dificultar, atormentar a vida das personagens que são protagonistas, né? Então, geralmente, o leitor se identifica com as personagens que são protagonistas. E os antagonistas, eles vêm para fazer com que as coisas, ou para tentar fazer com que as coisas deem errado, certo? Que por isso que na definição veio que seria uma designação atual para o antigo vilão. Também nós temos alguns personagens que são considerados coadjuvantes, o mesmo que secundárias. São personagens que coauxiliam no desenvolvimento da história, né? Vejam a palavra coauxiliam. Esse co significa junto, então auxiliam junto, colaborativamente, no desenvolvimento da história, mas são só personagens coadjuvantes, né? Eles não são os personagens principais, né? E nem são considerados antagonistas ou secundários, apenas estão ali de alguma forma complementando para que as histórias aconteçam, né? Para que o leitor compreenda com coerência o que está acontecendo no enredo, na situação total da história, certo? Vamos ver se vocês estão se apropriando dos conceitos, vamos fazer um teste agora. Observem lá a primeira questão. Como você classificaria os personagens? Letra A. A menina ruiva é protagonista? B. O cachorro Basset é o protagonista? C. A dona do cachorro é voluntariamente a antagonista? Voluntariamente a antagonista? D. A menina ruiva, o cachorro Basset e uma senhora, dona do cachorro, todos são personagens principais. Um tempo para refletirem e marcarem um X em uma das alternativas e a gente volta para verificar.
Então, galera, acertou quem marcou a letra A, né? Como que a gente vai classificar os personagens? A menina ruiva, ela é a protagonista, ela é a personagem principal. Todo o enredo, toda a trama dos acontecimentos ocorre em função dela, certo? Então, quem marcou a letra A conseguiu captar aí como que é a questão dos personagens. Questão 2 agora. O narrador se apresenta como? Primeira possibilidade. É um narrador em primeira pessoa, pois se trata de um narrador personagem? Segunda possibilidade, o narrador é observador, ou seja, ele não participa do que está acontecendo na trama, apenas relata os fatos, desconhecendo o passado, o futuro dos personagens. Logo, os verbos utilizados são na terceira pessoa, se referindo a ele, ela, eles ou elas. Ou será que a possibilidade de alternativa correta seria dizer que trata-se de um narrador onisciente? Ou seja, é um tipo de narrador que também não aparece no decorrer da história, porém é de seu conhecimento passado, futuro dos personagens, sabe o que eles pensam e o que eles sentem, né? Porque entra na consciência e na subconsciência deles. Por isso que é chamado narrador onisciente. Eu vou dar mais um tempo para vocês tentar acertar mais essa questão. Então, galera, olha lá, essa não estava tão fácil assim, né? Mas vamos ver. Quem acertou marcou a última alternativa como resposta correta. Trata-se de um narrador onisciente, né? Esse narrador sabe, ele não aparece no decorrer da história, mas sabe o que os personagens sentem e ele explicita isso para o leitor. Então, nós sabemos que a menina sentiu frio, sabemos que ela se apaixonou intensamente pelo cachorro, que ela teve um momento ali de troca interativa, meio que espiritual, né, naquele momento de epifania, de revelação. Então, tudo isso nós sabemos. Por quê? Porque o narrador mergulhou no consciente, no subconsciente do personagem e trouxe isso à tona, descreveu essas características, né, e tudo que aconteceu ali, as percepções, os pensamentos e a imaginação dos personagens. Portanto, um narrador onisciente. Quem marcou essa, acertou. Mais uma questãozinha agora para a gente pensar, tá? Então, na questão 3, eu vou pedir para vocês reler o início do conto, Tentação, e vocês vão justificar a resposta com exemplos do texto que comprovem por que se trata de um narrador onisciente. Né? Então, a gente viu que trata-se de um narrador onisciente porque tem acesso aos pensamentos, às sensações dos personagens. Por que se trata desse tipo de narrador onisciente? Tá? Então, eu vou pedir para vocês anotarem essa questão, né? E na sequência, a gente vai trazer novamente o início do conto e vamos congelar aqui o slide para que vocês possam ler e tentar responder, certo? Então, um tempo para vocês anotarem aí esse enunciado.
Então, galera, acho que já deu tempo de vocês copiarem o enunciado, né? Então, vocês têm que identificar momentos do texto que explicitam, né? Por que a gente tem um narrador onisciente, esse narrador que sabe dos pensamentos e das sensações dos personagens. Agora eu vou deixar para vocês o início do conto para vocês analisar e localizar essas passagens do texto que ilustra, que exemplifica esse tipo de narrador onisciente, ok?
Então, galera, vamos aqui trazer para vocês uma proposta de resposta, né? Então, é só uma proposta, não quer dizer que se fez diferente pode estar errado, de repente, com certeza, né? Muito provavelmente também acertou. Tá? Mas quem respondeu mais ou menos assim, olha, que o fato do narrador dizer que a cabeça da menina flamejava, estava quente, né? Que ela suportava o calor intenso. O olhar dela era submisso e paciente, né? Um olhar de quem tem muita paciência, muita calma para esperar. Né? Também havia um monólogo interior quando ela conversava consigo própria. Exemplo, que fazer de uma menina ruiva com soluço? Né? Essa pergunta é ela que faz para ela mesma ali num monólogo interior, é um discurso interno, né? No qual o personagem conversa consigo próprio. Então, isso tudo são alguns exemplos que deixam claro que esse narrador é um narrador onisciente. Certo, pessoal? Então, agora vamos para mais exercícios aí para fixar os conceitos. Com relação ao tempo presente no conto, pode ser caracterizado de duas formas. Época em que a história ocorre, o ano, e o tempo de duração da narrativa, que pode ser de um mês, um dia, alguns minutos, né, alguns meses, enfim. Então, com relação a isso, primeira alternativa. O tempo de duração do acontecimento foi de alguns minutos, pois se refere ao momento em que a personagem esperava o bonde, né, esperava o ônibus. Ou eu posso afirmar que não há indicação do tempo nessa narrativa, certo? Então, a gente está analisando agora a questão do tempo, da durabilidade do tempo nesse conto Tentação, e vocês vão tentar marcar uma alternativa que mais aproxima essa dimensão temporal nesse conto. E a gente já volta. Então, pessoal, quem marcou a primeira proposta de alternativa, né, conseguiu aí trazer com mais nitidez como que dá essa dimensão temporal nesse conto Tentação. Né? Então, o tempo de duração do acontecimento foi de alguns minutos, pois se refere ao momento em que a personagem esperava o bonde. Né? Então, ela estava ali num ponto, né, como um ponto de ônibus, esperando o ônibus, e teve esse momento de revelação, de epifania, quando viu o cachorro, né, e acabou tendo ali um sentimento diferente do sentimento cotidiano, corriqueiro dela, né? Isso a gente chama de epifania. Então, isso foi questão de minutos ali, né? Talvez 10, 15 minutos, a gente não tem como precisar exatamente esse tempo, mas é um tempo aproximado, certo? De duração da narrativa. Questão 2 agora. Releia essa passagem do conto. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O Basset ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Como se estabelece o conflito no conto Tentação? Primeira alternativa, pelo fato da dona esperar impaciente sob o sol. Segunda alternativa, pelo fato do cachorro surgir subitamente. Mais um tempo para tentar dar conta de responder essa questão.
Então, galera, verificando aí, provavelmente o conflito começa, né, pelo fato do cachorro surgir subitamente, né? Ela estava numa esquina, numa situação rotineira, cotidiana, não imaginava nada de tão extraordinário, de tão repentinamente, de tão diferente acontecer na vida dela, né? E de repente surge o cachorro, os olhares dos dois se encontram e ela tem esse momento de epifania, de revelação, essa emoção maior que a meio que desestabiliza, né? Que coloca ali, provoca um certo desequilíbrio emocional nela, né, pelo fato dela perceber que aquela paixão não vai durar muito tempo, porque o cachorro vai ter que seguir a vida dele, né, com a dona dele, ela vai ter que seguir a vida dela na infância e tal, então eles não vão poder ficarem juntos, certo? Então ali começa, né, um conflito bem intenso no enredo dessa trama, né, vivida por essa personagem, ok? Na aula anterior, nós vimos que muitos contos da Clarice Lispector têm a presença da introspecção psicológica, da epifania, no momento efêmero em que uma determinada situação causa uma estranheza ou provoca uma intensidade na existência humana, um devaneio, né? Então vamos retomar um pouquinho disso. Para mais uma questão assim para a gente pensar em tudo isso. Nesse conto, de que forma você descreveria o enredo, a sucessão de acontecimentos, as ações das personagens e o espaço em que ocorrem? Use as palavras em vermelho para elaborar sua resposta e as sublinhe, certo? Então a gente vai deixar para vocês aqui esse slide, né, com esse enunciado. Vocês vão tentar dar conta de descrever, então, de uma forma sintetizada, de uma forma breve, é um resuminho, né? Como que ocorre aí essa sucessão de acontecimentos do enredo, quais são as ações das personagens e o espaço em que acontecem, né? E junto a essa resposta, vocês vão tentar inserir nas respostas de vocês algumas palavras-chave, como introspecção psicológica, que é o momento, né, de pensamento, de monólogo interior do personagem, né, aqueles pensamentos que ela conversa consigo própria e etc., né? A epifania, que é esse momento da revelação do encontro entre os dois, entre a personagem principal, que é a menina ruiva, e o cachorrinho. Que mais? Essa questão da efemeridade, né, que eles tiveram ali um breve encontro, algo muito rápido, muito passageiro, né? Então esse sentimento ele também vai ter que ter uma duração curta, vai ter que ser muito efêmero, certo? E esse devaneio, né? Como que a menina vai para o fluxo de consciência, faz ali as imaginações de como seria se ela pudesse ficar com o cachorrinho para ela, se ele pudesse pertencer a ela, né? Esse devaneio que circunda ali o enredo e a trama dos acontecimentos, tá? Então procurem usar essas palavras na medida do possível aí na resposta de vocês, tá? Um tempo e a gente volta daqui a pouquinho.
Então, galera, verificando lá, mais ou menos a resposta ficaria assim, ó. O conto Tentação apresenta introspecção psicológica, diálogo da menina consigo própria. Há poucas ações, mas a menina ruiva está sentada em um degrau esperando o bonde, em um dia ensolarado. De repente, aparece um cachorro ruivo, que lhe chama a atenção. Há um momento de epifania, quando os dois se olham profundamente, e um devaneio, quando ela desejou que o cão fosse dela. No entanto, repentinamente, ele corre para sua dona, que estava o aguardando, sem olhar para trás. O tempo em que tudo ocorre é muito efêmero, né? É muito transitório, é muito passageiro esse momento de devaneio, de epifania, né? E de introspecção psicológica. Muito bem. Então, a gente retoma aqui um pouquinho, né, sobre a Clarice Lispector, né? A gente já havia discutido que ela produziu bastante textos literários em prosa, né? É uma romancista, contista, escreveu vários romances, vários contos. As suas características principais são linguagem simples, né? A ocorrência da epifania, o predomínio do tempo psicológico, da introspecção psicológica, o emprego de figuras de linguagem e visa a atingir valores essenciais humanos. Né? Então, os contos da Clarice Lispector, né, os textos literários, os romances que ela produziu e etc., fazem refletir sobre o existencialismo humano, certo? Também ela traz muito o conceito de efemeridade, né, que eu trouxe aqui para a gente retomar de novo. O que é uma coisa efêmera? É algo breve, que passa rápido. Né? Então, na vida, a gente tem que os sentimentos, as sensações, tudo é muito efêmero. A tristeza, a alegria, tudo passa, né? Tudo é transitório, certo? O que mais que a gente viu? A questão da epifania, que é esse momento de revelação que causa uma emoção maior, né? Ou um sentimento diferente dos sentimentos que a gente está acostumados no cotidiano. Então, a gente tem, às vezes, momentos de epifania, de revelações, certo? Então, o monólogo interior também é uma técnica literária que trata de reproduzir os mecanismos do pensamento no texto. Caracteriza-se por transcorrer na mente da personagem, como se eu falasse, um eu que falasse consigo próprio, como a gente viu, né? E a gente tem também a questão do fluxo de consciência, que é quando uma memória vai puxando outra, né? E outras situações que vão sendo explicitadas para o leitor, ok? Então, na aula de hoje a gente viu um pouco disso, né? Eu trouxe aqui as referências para vocês, se interessarem por pesquisar mais sobre os contos da Clarice, né? E as outras referências, os textos utilizados ao longo dessa aula, tá? Agradeço muito a participação de todos. Né, a gente retomou aí o conto e os elementos composicionais do texto narrativo. Então, gratidão por terem participado e fiquem em casa se vocês puderem.